Bom, dando continuidade aqui, veremos agora sobre resistores em paralelos, tá? E aí, eh, quando a gente viu resistores em séries, nós vimos que o que caracterizava resistores em séries era que eles eram submetidos a uma mesma corrente elétrica, tá? Agora aqui, é uma forma de você caracterizar, você olhar para um circuito elétrico e ver, esses resistores estão em paralelos, é quando eles estiverem submetidos a uma mesma DDP, tá? Uma mesma diferença de potencial, ou seja, a uma mesma tensão. E aí você consegue inferir que eles estão em paralelo, ok? Então, é, resistores em séries, mesma corrente elétrica. Resistores em paralelo é a mesma DDP, tá? Pessoal, quando você tem aqui esse circuito, tá? O que é que vai acontecer? A corrente elétrica, ela vai fazer esse percurso aqui, né? Ó, deixa eu trocar aqui de cor. Então, ela vai fazer esse percurso aqui, ó, sentido aqui anti-horário, né? Aí vai ser uma corrente I. Então, aqui vai ter a corrente I. Só que quando ele chega nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, e aqui de ponto B, pessoal, esse ponto A é chamado de nó, tá? Nesse ponto aqui, a corrente ela vai se dividir. Então, você vai ter aqui uma corrente I1, deixa eu ajeitar aqui, uma corrente I1, I2 e I3, tá? Então, essa corrente nesse nó, ela vai se dividir. Então, vai formar a corrente I1, corrente I2 e a corrente I3, tá? E aí, pessoal, essa corrente ela se divide, tá? Aí elas passam pelo resistor. Quando chega no nó, nesse nó aqui, que é o ponto B, elas se juntam novamente. E aqui você tem a corrente I total novamente fazendo o mesmo percurso, tá? Até chegar aqui no polo negativo, ok? Então, o que nós podemos afirmar aqui de imediato é que a corrente total ela vai ser I1 mais I2 mais I3, ok? Então, beleza. Como as correntes, esses resistores estão submetidos ao mesmo DDP, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que U é igual a R1 vezes I1, tá? U é igual a R2 vezes I2, isso pela lei de Ohm, tá? E U é igual a R3 vezes I3, tá? Pela lei de Ohm, eu posso afirmar isso. Só que eles estão submetidos à mesma DDP. Que DDP é essa? É a DDP entre os pontos A e os pontos B, entre o ponto A e o ponto B, tá? Então, I vai ser o quê? Vai ser, ó, vou isolar o I1, tá? I1 é U sobre R1, né? Isolando aqui o I1, ó, é U sobre R1. Então, vai ficar U sobre R1 mais I2, U sobre R2. U sobre R2. Mais I3, U sobre R3. E aí, pessoal, no circuito elétrico, a ideia é você pegar o quê? Você pega esse circuito que você tem, e a ideia aqui é reduzir esse circuito como se tivesse um único resistor, tá? Então, tá aqui a corrente, a tensão total, U. Aí, vai ser percorrido por uma corrente aqui, I, né? Vai ter uma corrente aqui, I, que é a corrente ali, ó, esse I total, e aqui vai ser a resistência equivalente. Pela lei de Ohm, U é igual a resistência equivalente vezes I. Então, o I total é o quê? É U sobre resistência equivalente. Ó, quando eu coloco aqui o U em evidência, fica o quê? U sobre, aí ó, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Pronto, né? Então, ó, eu sei que I é igual a isso aqui, ó, que é igual a isso aqui. Então, U sobre
resistência equivalente é igual a U, que multiplica 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Aí esse U se cancela, né? Ó, porque eu posso ter sido dividido, fica 1. Então, o que é que eu posso dizer, pessoal? Que o inverso da resistência equivalente, tá? O inverso da resistência equivalente, aqui vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, tá? Então, veja que quando você tem resistores em paralelo, não basta apenas somar, tá? Você apenas somar, isso não vai ser válido, tá? Então, você obtém essa expressão. Ora, para N resistores, se eu tiver N resistores, ou seja, não importa o número de resistores, tanto faz. Se eu tiver vários resistores, o que eu posso dizer? Que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais reticências mais 1 sobre Rn. Ou seja, vou reduzir essa expressão toda como sendo o somatório do inverso das resistências em J, onde J vai de 1 até N. Né? Então, o inverso da resistência equivalente, cuidado, não é a resistência equivalente, é o inverso dela, tá? Independentemente da quantidade de resistores, basta você somar o inverso de cada resistência, tá? Ok. E aí, um outro detalhe, ó. Agora, então, para N resistores iguais, ou seja, vamos supor que todos os resistores tenham a mesma intensidade, a resistência. R1 é igual a R, R2 é igual a R, R3 é igual a R, por aí vai. Então, se a resistência é igual para todos os resistores, como é que fica? Vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais reticências, mais 1 sobre R. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um termo N vezes se repetindo. Ou seja, multiplica isso aqui por N, é a mesma coisa que ficar N sobre R. Então, ó, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre N sobre R, tá? Então, N sobre R. Agora aqui eu posso inverter as frações, tá? Quando eu inverter, ó, eu vou colocar aqui do lado para não tomar um espaço aqui embaixo. Se eu inverter essa fração, ó, se eu inverter essa fração, vou colocar em cima, tá? Inverte ela. Então, daqui vem para cá, ó. Invertendo a fração, inverte os dois lados, então fica aqui resistência equivalente é igual a R sobre N, tá? Ó, pessoal, essa fórmula aqui, ela é sempre válida desde que os resistores sejam todos iguais, tá? Então, ó, essa fórmula aqui, ela é geral. Ó, essa aqui é para 3 resistores. Essa aqui é geral, tanto faz o número de resistores. Essa aqui é para que se tiver resistores iguais. E aí, tem uma que é muito conhecida também, que é o seguinte, ó, que é para dois resistores, R1 e R2. Então, se eu tiver dois resistores, o que é que eu posso afirmar? Posso afirmar o seguinte, ó, 1 sobre resistência equivalente, vou usar a fórmula aqui, tá? Vai ficar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ó, essa fração aqui eu sei somar. Como é que soma essa fração aqui? São denominadores diferentes, multiplica aqui os denominadores, fica R1 vezes R2, e multiplica agora cruzado, né? Fica o quê? R2 mais R1, ou seja, R1 mais R2. Ou seja, 1 sobre a resistência equivalente é igual a essa expressão aqui, ó. Só que eu posso inverter. Quando eu inverto a fração, o que é que fica? Que a resistência equivalente é igual a R1 vezes R2, dividido por R1 mais
R2. Essa expressão aqui, ela é sempre válida desde que eu tenha 2 resistores, tá? Se eu tiver 3 resistores, isso aqui não é mais válido. Mas se eu tiver 2 resistores, isso aqui se torna plenamente válido, tá? Então, quando você trabalha com resistores em paralelo, isso é verdadeiro, tá bom? Vamos fazer aqui uma questão para a gente ver como isso pode ser aplicado, tá? São associados em paralelo 2 resistores de resistências elétricas R1 igual a 6 ohm e R2 igual a 12 ohm. A associação é submetida a uma DDP de 48 volts, né? Então, item A, determine a resistência equivalente. Vamos lá, pessoal. Item A. Ora, como eu tenho 2 resistores, se eu tenho 2 resistores, eu posso usar a fórmula R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, tá? Ó, R1 é 6, então fica 6 vezes R2, que é 12, dividido por 6 mais 12, tá? Vamos lá, 6 vezes 12, isso dá o quê? Dá 72, né? Então fica 72, dividido por 6 mais 12. 6 mais 12 é o quê? É 18, né? Bom, então vai ficar 72 por 18 dá 4, então fica 4 ohms. Né? Então, eu posso reescrever esse circuito aqui como um único resistor, onde a resistência é de 4 ohms. Né? Item B. A intensidade da corrente elétrica que percorre o resistor. Que percorre o resistor equivalente. Então, ele quer saber qual é. Ó, eu posso reduzir esse circuito assim? Não, eu posso reescrever assim. Né? Certo? Aí a tensão aqui é de 48 volts, e agora a resistência equivalente é de 4 ohms. Né? Então, ó, eu sei que pela lei de Ohm, o que é que eu sei? Que U é igual a resistência equivalente vezes I. Né? Vamos lá, vai ficar 48 é igual a 48 é igual a REC, que é 4 vezes I. Então, I é igual a 48 por 4, então a corrente elétrica é de 12 amperes. Ou seja, a corrente total é de 12 amperes. Só que é o seguinte, ó, aqui, essa corrente, quando chega nesse ponto aqui, ela vai se dividir, ó, tá? Eu vou chamar isso aqui de I1 e a corrente aqui eu vou chamar de I2. Ora, o que é que eu sei? Eu sei que U é igual a R1 vezes I1. E sei que U é igual a R2 vezes I2. Por quê? Porque eles estão submetidos à mesma DDP, tá? Lembrando disso. Como não tem nenhum resistores em série aqui, então a DDP é entre esses pontos aqui, ó. Vou chamar aqui de ponto A, vou chamar esse aqui de ponto B. Entre o ponto A e B, a DDP é de quanto? É de 48 volts. Então vai ficar 48 é igual a R1. R1, quanto é que é R1? R1 é 6. 6 vezes a corrente I1. I1, tá? 48 dividido por 6, então, ó, I1 é 48 dividido por 6. Então, I1 é igual a 8 amperes, tá? Ou seja, 8 amperes é o que vai para cá. Ora, a gente sabe que I total é I1 mais I2. Se I total é 12, I1 é 8, então fica I2. Quem é I2? I2 é 12 menos 8, que é 4 amperes. Né? 4 amperes. Tem outra forma de saber disso, não? É só usar a fórmula, né? Ó, outra fórmula. U é igual a R2 vezes 2, né? Então, ó, 48 é igual a R2. Quem é R2? R2 é 12, né? Então, I2 é igual a 48 dividido por 12. Isso dá igual a 4, né? Então, I2 é igual a 4 amperes. São formas diferentes de você resolver a mesma questão, ok?